Base ainda tem um problema que a gente tava falando em off aqui, que é... Você até usou uma frase que eu achei legal, os caras vêm aqui e compram pontas. Sim. A captação de jogadores para os clubes nas bases, ela é feita justamente nisso, é focado nisso? Eu não sei, te perguntando, tipo, os caras olham e falam, puta, vamos trazer ponta, porque não tem o 10 mais, não tem o lateral, a gente tá com crise de lateral na seleção. Eu acho que esse é um problema maior da formação. O Rodolfo fez uma pergunta, a gente não entrou muito nesse assunto, mas é um assunto muito importante da gente falar, que nem a gente vê ídolos aí do futebol. Vamos supor, eu tenho grandes amigos no futebol, o Amaral é um cara que eu gosto muito, o Giovani, que jogou no Santos, o Léo também é um cara que é meu amigo, tem vários caras ali que jogaram no São Paulo, o Gabriel... Muita gente que eu tenho amizade, assim, que eu gosto muito. Até o Euler é um cara que a gente tem contato, filho do vento. Eu acho que o ponto principal é... Quando a gente capta um atleta e a gente está formando esse atleta, o clube vai buscar uma necessidade dele. Então, tem clubes que estão formando bem, mas tem clubes que contam com o fator sorte. Então ele tá ali trabalhando na base, daqui a pouco aparece um atleta, só que aí o titular machucou, o reserva machucou, o terceiro tá com problema, aí sobe o moleque da base do nada e o moleque estoura. Uhum. Então eu acho que muito disso daí a gente perde. Os clubes brasileiros hoje estão buscando muito mais atletas fora do Brasil do que dentro do Brasil. Numa Série C, numa Série D, num campeonato estadual. Então eu acho que também esse é um problema, só que a gente precisa realmente ter um plano metodológico para a formação do atleta. E aí que entram esses ex-atletas. Vamos supor, o Júnior foi um craque. Lateral absurdo. Nível mundial. Hoje seria o lateral do Real Madrid. Certo? Júnior, vocês têm alguma dúvida disso? Não, o Júnior do Palmeiras, do Mundial. O Júnior? Você tem alguma dúvida disso? Sim. O Júnior seria hoje titular de qualquer time do mundo? Não. Nossa, o Júnior é craque demais. O Michael, hoje ele foi da Inter, ele seria titular do Real Madrid. Não tem. Aí se você pegar laterais que não jogaram fora do Brasil, hoje também seriam. Kleber, do Corinthians, lembra? O Kleber hoje seria um jogador de nível de Big Five europeu, com toda certeza. Batia falta, escanteio bem, ultrapassava, cruzava bem pra caramba. Esse cara seria um jogador Tecnicamente foi o melhor lateral esquerdo que eu vi jogar no Santos. E o Léo foi maior que ele, mas sim, ele o Maurinho que jogou o Brasileiro do Santos, o Cruzeiro... É que o Maurinho fisicamente... Mas assim, o nível que ele jogou de 2002... E 3. 2002, 2003, 2004 e 2005 foi bom. Até o final de 2004 ele jogou bem. Ele foi um cara que... Cara, um cara que tinha nível. Aí você pega e fala hoje, qual que é o jogador brasileiro que tem esse nível? Poucos. Mas qual que é o problema? Vou te falar um cara, o Jonathan. Lembra dele? Jogou no Cruzeiro? Jonathan, nossa. Lateral. O Jonathan jogou na Inter. Jogou no Santos, né? Jogou no Atlético Paranaense. Também, cara, mas também mais um cracaço. Mais um cracaço de bola. Só que aí você olha assim e fala, agora vamos falar assim, eu tô com um problema. Palmeiras pegou o Júnior e trouxe o Júnior pra trabalhar e falou, essa geração sub-13, nós vamos formar 4 laterais esquerdos. 4. E quem que vai ajudar a formar? O treinador é bom, ele sabe. Mas peraí, vai ter o Júnior. O Júnior, ele vai ajudar a formar os laterais de todas as categorias. Então ele vai acompanhar todos os laterais durante esse período, o ciclo. Então ele vai dar treinamento falando sobre jogo, como que ele jogava, dando exemplo de como que ele fazia as coisas, como que o lateral tem que se portar. Ou, se não quer um cara específico, traz laterais toda semana. Toda semana traz um lateral diferente esquerdo. Um lateral bom, um cara que fez história. Pega um camisa 10, eu peguei o Giovani no Santos, vou colocar o Giovani. O Giovani vai ser o treinador metodológico da posição de meia. Eu vou ter um treinador de laterais, um de zagueiro, um de goleiro, que o cara vai trabalhar com todas essas categorias. Nós não temos isso no Brasil. Na Europa hoje já tem. Já tem. Na Europa hoje já tem um treinador de bola parada, na equipe profissional, o cara ganhando salário de auxiliar técnico. Tem um cara famosão lá na Premier League, esqueci agora de... Sim, que é o do Arsenal. O Arsenal. O cara é o treinador de bolas paradas e aumentou em 70% os gols do Arsenal em bola parada. O Arteta da coletiva junto com o cara, assim, tá ligado? O cara é o treinador de bola parada. Foda, aí você fala, será que na base não dá pra ter um cara desse, o cara que vai formar o atleta? Você acha que o Júnior não tem? Você acha que o Léo não tem? Você acha que o Kleber não tem bagagem pra dar pro moleque desse virar lateral? Com certeza. Entendeu? Então é isso que a gente falou daquele do legado, né? De ter as informações. Como que você jogava de lateral?
Quem tava lá no Juventus, quando a gente foi o Anderson Lima, lembra? Anderson Lima. Nossa, Baita lateral direito, jogou muito no Santos, São Paulo, Grêmio, fazia gol de falta pra caramba. batia Cara, muito bem na bola. eu, quando eu trabalhava no jornal no Tabuão lá, eu lembro que eu cobri o CATS, o Clube Atlético Taboão da Serra, e o presidente, o Anderson Nóbrega, levava o Marcelinho quase todo mês pra fazer um dia especial de treinamento de falta. O Marcelinho ensinando a molecada. Ó, você vai bater na bola, vai bater assim. Eu lá acompanhando, de 10 faltas, as 10 passavam da barreira do Marcelinho. Incrível. Nossa, absurdo. Aí você fala, cara, não precisa ser todo mundo. O treinador não é bobo, né? Ele vai olhar e vai falar, meu, esse cara, esse, batem bem na bola. A gente vai fazer um treinamento específico com você. Todos os dias. São 3 moleques por categoria. É o que cruza, é o que bate do lado esquerdo, do lado direito. Vai ter o Marcelinho cara, Carioca pra te e assim, ensinar. uma coisa boba, mas quando o Romário fala, e aí ali eu... O Romário é um cara visionário nesse ponto. Muito. Porque ele dizia que ele não fazia o treinamento da galera, mas ele fazia as coisas que ele precisava para performar no campo. Sim. Basicamente, ele treinava o fundamento que ele ia precisar. Era o drible, era a finalização. Esquerda. Era isso, o posicionamento da área, explosão, etc. Mas aí o Romário é um cara acima, ele sabe que ele precisava disso, mas às vezes o moleque nem sabe. Cara, mas assim, o que um lateral precisa? Ele precisa saber taticamente fechar a linha, ele é um cara hoje que nas saídas de jogo, ele é um cara que é muito utilizado nas saídas de jogo, então ele precisa saber sair jogando. Por dentro e por fora. Tomando pressão, de marcação-pressão. Ele precisa, muitas vezes, na hora de estar ali numa posição de triângulo na frente, com um ponta e com meia pelo lado dele, saber quando é o melhor momento de triangular, para quem passa, de passar, de cruzar, etc. Saber bater bem na bola para cruzar, saber quando buscar a linha de fundo e quando você vai dar aquele cruzamento do bico da área. Beleza, falei mais ou menos aqui, resumi tudo que um lateral faz no jogo. Falou do Piquerez. Cara, tem que treinar isso, cara. Mas sabe o que acontece, Rodolfo? Eu acredito que nos primeiros 2 terços, todos os laterais aqui do Brasil de Série A são bons. Os 2 terços. O terço final é complicado. A parte do arremate, finalizar... Nos primeiros 2 terços, você acha que todos são bons? De Série A, os caras que estão... Eu acho que tem muito... Cara, acho que o Rainer nos primeiros 2 terços... Ah, mas aí... Porra, esse cara, você tem trauma dele. Eu assisto muito o canal. Eu vou te falar... O cara fala dele todo... Sai aquelas lutas famosas agora que estão fazendo. Se fizer essa luta, com certeza eu vou tomar um pau versus Rainer. Pô, o tamanho do cara, você é louco. Mas assim, eu acredito que ele, na parte de recomposição, eles são bons. Quem falou isso, que você citou agora, só pra não deixar... Foi o Wesley. Wesley, né? Tá na seleção agora, o Flamengo. Ele falou, cara, no final ali eu chegava no bico da grande área ali, eu já me perdia. É isso. E aí ele contratou uma empresa, não sei se chegou a ver isso. Sim. Ele contratou Pra uma ajudar empresa ele. de scout pra mostrar pra ele, ó, você tá errando aqui, ó, vê aqui, ó, seu posicionamento aqui tá errado, o lateral tinha que fazer isso, você tá fazendo isso e tal. Ele falou, cara, foi Aí a gente um investimento que me ajudou e tem muita coisa nesse lance, porque assim, cara, é o jogador que mais se desloca em campo. Como que ele tá chegando fisicamente no último terço? Será que talvez outra coisa que vem impedindo os laterais de evoluírem? Todo mundo tá jogando 4-3-3. Então, o ponta, eles acabam conflitando o ponto junto com o lateral. E aí, quando vai jogar e o lateral tem que aparecer um pouco mais, ele tem mais dificuldade. Os laterais, será que não estão treinando muito para fazer a recomposição e segurar e avançar um pouco? Então, mas você entendeu? Eu acho que por isso que o papel desse cara, da formação, é tão importante. Um júnior, ele tem muita coisa para agregar. Ele tem muita coisa para olhar e falar, meu, acho que isso daqui vocês estão fazendo errado. Um cara que vai olhar e vai falar, meu, acho que vocês podiam fazer de um jeito muito diferente. Você vai olhar um cara como o Richarlison do São Paulo. Cara, o Richarlison é um gênio, cara. O jeito que ele se posicionava taticamente... Gênio. Eu não vejo... Hoje não tem um jogador na seleção que tem a capacidade de leitura de jogo que o Richarlison tinha. Richarlison no São Paulo, pra deixar claro. Richarlison do São Paulo. O Atlético Mineiro jogou muito. O Richarlison... Não, você tava falando que ele jogou no São Paulo ou só acho que só no São Paulo ele jogou bem? Só acho que só no São Paulo. Não, nem fudendo. Ele jogou bem no Atlético. Ah, sim. Campeão da Libertadores. Não, eu tô falando porque pode passar que é o Richarlison atacante. Assim, o Richarlison, ele jogava em qualquer posição, cara. Ele era um bom lateral. Ele foi convocado como lateral e convocado como volante. Como volante, ele jogou de zagueiro, ele jogava como um segundo atacante, ele jogou em todas as posições e o cara, ele, entendeu? É isso que eu falo, mas você vai ver, o cara, ele escutava o Lela, o pai dele foi um cracaço, o pai dele era um monstro de bola, né? Irmão do Alexandre também. Sim, o irmão do Alexandre que jogou. Então é um cara que
as rodas na casa dele, eu imagino como devia ser. Devia ser Todo mundo legal. falando de futebol. É. Entendeu? Todo mundo falando, pô, vou falar, você viu ali tal jogo? Pô, cara, se liga, você deixou o cara te ultrapassar, você tem que fechar mais. A tua perna boa é a esquerda, você tem que cobrir com a direita pra dar o bote com a esquerda. O cara já tá ouvindo, o cara tá ouvindo isso dentro de casa, já muda, entendeu? Mas, ô Euler, por que a gente só forma Obrigado. ponta, velho? Você vai ver a seleção brasileira, 3 de um lado, 3 do outro, você vai ver nos times, no Todos Palmeiras, esses no atacantes da Flamengo. seleção de sucesso são pontas. pontas de origem. Por que esse é a tipo de ponta joga sempre quase que do mesmo jeito? O canhoto joga na ponta direita e o destro na ponta direita. Porque é o jogador que a Europa quer. Então, os caras de novo É o estão jogador. influenciando aqui. Muito, velho. claro. Porque o Brasil forma o jogador pra ser vendido. Que isso, cara. É um negócio. Pô. É um negócio. Você vai O cara- oferecer, oferta e demanda. demanda. Oferta e o que que demanda. qual que é a posição que a Europa mais precisa do Brasil? São duas hoje. Zagueiro e ponta. Não, o box to box. Volante. É só olhar. Olha onde que os volantes brasileiros estão jogando. Olha na Premier League. Tem Casemiro, tem Danilo, tem o Bruno Guimarães. Wellington. Tá todo mundo lá. Tem o Douglas Luiz, que eu não sei se tá lá, voltou Tá lá. Pra Juventus, não? Cara, É. ele tinha ido pra Juventus. É tudo jogador. Esse jogador é um jogador hoje que a Europa olha e adora. Eles adoram esse meia brasileiro que sabe sair jogando, que dá velocidade. Mas a maior dificuldade deles, eles não conseguem criar. Pega os caras europeus que fazem isso, são piada. Eles surgem toda hora, mas nenhum se mantém como brasileiro. Ninguém quebra a linha igual o brasileiro. E eles querem o brasileiro pra isso, pra ser o quebrador de linha no último terço. E É por isso que o Abel vê o Estevão muito mais como ponta do que como camisa 10, Boa que ele e o seu empresário assumem. E o ele João é. Paulo também. Ele, inclusive, a gente comentou isso na live. O André Cury deu uma entrevista dizendo que eles escolheram o Chelsea porque o Chelsea foi o único time que viu eles como camisa 10 e ele quer jogar a carreira dele como camisa 10, não quer ser ponta. E aí eu falo, o Palmeiras tá perdendo um jogador em julho, que é um E dos não maiores usou talentos ele da como história, 10. e o cara pode ir embora sem ter jogado uma partida como camisa 10, cara. Aí vem muito o plano diretor do clube. Né? Tem treinador que assume a equipe que não utiliza a base, não gosta da base. Tem treinador que usa bastante a base. Não, o Abel acho que gosta da base. Não, mas assim, Ele eu usou falo, muito. mas eu falo assim, é que também a qualidade é muito grande, mas eu falo de usar, não só dar o minutagem pro atleta, mas respeitar o que foi feito na base. Ah, sim. A transição é feita, você é o treinador, você vai utilizar o atleta, mas é como acontece na NBA. Tal equipe, o cara quer que o cara é armador e quer que o cara joga de alarmador, o cara não quer. Como aconteceu na década passada na NFL, onde o Colin Kaepernick começou lá com ele, vários quarterbacks negros, os caras queriam que eles fossem running back ou outra posição e eles não aceitaram, porque eles falaram, não, vou ser QB e acabou, e eu vou jogar aqui. Você querendo ou não, não precisa me colocar para jogar. Eu acredito que muito isso vai do papel. Eu duvido que o João Paulo tinha o interesse do Estevão jogar de ponta. Eu duvido. Eu acho que ele queria que o atleta fosse meia. Não, e o Luiz Guilherme, que é outro moleque muito bom de bola que passou pela base do Palmeiras, era um exímio 10 na base. Sim. E chegou no profissional, o Abel utilizava ele também na ponta direita. E muito disso vai ter um impacto já na carreira, né? Porque a transição, que é a fase mais importante, a minutagem toda do cara foi jogando como ponta. E eu acho que isso daí foi prejudicial, sim, não só pro Palmeiras, porque eu acredito que se o Estevão ficasse aqui mais um aninho, ia ser uma venda muito maior. Nossa. Porque ele é um fenômeno. Porra. Ele é um jogador muito acima da média, mas como não deu pra segurar, eu acredito que a seleção vai perder agora. Porque ele poderia ser um 10 na seleção. Será que o Dorival vai usar ele como 10? Não sei o que o Dorival vai fazer, mas eu acho que não. Pelo estilo de jogo do Dorival. O Dorival não ia levar o Endrick pra seleção. É um absurdo. Isso é um absurdo. Sabe, eu fiquei revoltado com o Dorival fazer isso, porque Foi porque o Neymar machucou. não existe você não levar um cara que tem a maior média de gols por minuto na Europa jogando. Ele é reserva do Mbappé. O cara é reserva do Mbappé, só. Pera aí, o cara não vai porque ele é reserva do Real Madrid? A camisa mais pesada, ele tá jogando no Real Madrid? Aí eu não entendi. Né? Mas, assim, eu acredito muito que o Estevão, ele tem muito potencial para ser um camisa 10 tipo o Rivaldo. Caraca. Sabe? Cara, ele é muito diferente.
Ele tem uma visão, o passe dele é muito diferente, o drible dele é muito diferente. A finalização de meia distância é bizarra. Aquela virada de corpo que ele dá, eu acho muito parecida com o Rivaldo. Eu falei isso daí com meu pai, que ele vira o corpo pra bater, assim, que o Rivaldo fazia, né? Ele dava aquela, girava no eixo, assim, ele é muito diferente e muito novo. Onde que o drible é mais perigoso? Na ponta ou na região ali próximo da meia-lua? Pra mim é muito mais perigoso próximo da meia-lua, porque se você dá um come num volante, você já tá no mano a mano com o zagueiro, você já tem o gol inteiro na sua frente pra você dar um passe, bater no gol. Agora na ponta, o cara cola um lateral nele, um volante e o outro atacante que volta pra... Tem 3. Domingo eu fui no jogo contra o Corinthians, o Ramon colocou 3 caras em cima dele, ele passava por um, tomava pancada. É que se o cara começa a se destacar nessa posição, os técnicos vão também aproximar as linhas e o jogo entre linhas do cara fica muito diminuído, vai encaixotar, e aí muitas vezes ele vai ter que ser obrigado a jogar de primeira, e vai ter jogo que ele vai ter que aparecer menos para outros caras decidirem. Exatamente. E o que o Abel, imagino que queira, é esse cara que tem a campo, mano a mano. que tem a campo e mano a mano para quebrar ali o lateral e cruzar, porque é o jogo do Abel, taticamente é esse. O Abel é muito bom, mas ele também morre com as convicções dele, né? E o jogo do Abel é totalmente baseado pelas laterais, não é um jogo centralizado. Não é. E eu falo uma coisa assim, o craque pra mim não pode ter posição, gente. Sempre tive essa visão. O craque não pode ter posição. Você não pode fazer isso com um cara com essa... É a mesma coisa do Neymar. Você não pode falar, você vai ser um ponto esquerda. Você vai dar a bola pro cara e vai falar, joga. Joga aí. O que você quer fazer? Não volta, só não volta. Faz aqui, quando você pegar aqui, bagunça os caras. Entendeu? Tem 3 marcando o Endrick, o Estevão tá jogando na ponta lá fechado. Se ele puxar ele pro meio, vai trazer 3 caras e vai abrir um outro na ponta que vai ter espaço. O lateral vai passar. Entendeu? É isso, então eu acho que ele fica muito preso, né? Ele fica muito preso nessa convicção. E é a convicção europeia, né? É. A obediência tática, o jogo posicional,